Boa noite novamente. Boa noite. Que Jesus continue conosco hoje e sempre. Vamos aqui fazer uma breve leitura aqui de uma mensagem para já começar a vibrarmos, né, no bem, na paz e no amor. O tema vem do livro Jesus no Teu Dia a Dia, que diz assim: o mundo espiritual. Como você imagina que seja a vida espiritual? O que você espera quando chegar do lado de cá? Uma recepção calorosa? Um apartamento mobiliado para morar? Uma medalha pelo bem praticado? Uma promoção à esfera superior? Um encontro particular com Jesus? Se espera isso, terá uma grande decepção. Para o espírito que busca o próprio crescimento espiritual e é consciente de suas fraquezas morais, desencarnar significa apenas trocar de turno, pois o trabalho é o mesmo. Para ser mais fiel à realidade, o trabalho é ainda mais intenso. Se no plano físico há muito trabalho, por aqui as coisas não são diferentes. A assertiva do mestre: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, serve para os dois lados da vida. Por isso, meu irmão, comece a trabalhar agora, para que depois da morte não se sinta como uma ave fora do ninho. E caso ache que tem o direito de algo pedir, após a desencarnação, peça uma vassoura nova para continuar a faxina da própria alma. Que assim seja. Graças a Deus. Agora nós vamos para a palestra do nosso irmão André. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria muito grande de estar aqui, conhecer essa cidade. A gente vinha entrando, estava achando bonito, estava iluminada aí, né, com a chegada agora do mês de dezembro, do Natal, onde a gente lembra o nosso aniversariante, onde a cidade, quase todas as cidades, né, do Brasil ficam bonitas, enfeitadas com luzes, com a luz do menino Jesus. Então, eu reforço a minha alegria, a da Valquíria, da Helma, de estarmos aqui, termos chegado, a espiritualidade nos ajudou, né, a chegarmos até aqui. Irmã Dulce, ao chegar aqui, temos ali a Helma, ela é de Salvador. Conheci a irmã. E a Helma conheceu a irmã Dulce. Morava no mesmo lugar onde tem o hospital. Olha aí. Eu, da última vez que fui a Salvador, eu passei, eu e o Valquírio passamos em frente. Estava fechado, era a época da pandemia, a gente não pôde entrar lá no hospital, né? Mas tem uma história recente, queria começar a minha palestra pela irmã Dulce, para começar bem, porque se eu estou no centro espírita irmã Dulce, né, vou falar da irmã Dulce um pouquinho, pode? Recentemente, eu recebi um vídeo, talvez alguns de vocês tenham visto esse vídeo, né? Não sei se todos. Esse vídeo era um relato do escritor Paulo Coelho. Não sei se vocês viram esse vídeo. Esse vídeo muito emocionante. O Paulo Coelho, que escreveu, é um dos maiores escritores, né? As Valquírias, né? O livro das Valquírias é da minha esposa. As Valquírias, tem vários livros maravilhosos. Ele é espiritualista, né? O Paulo Coelho. Mas na sua juventude, na década de 70, o Paulo Coelho estava um pouco perdido, se envolveu com drogas e estava morando em Salvador na rua, morador de rua, passando necessidade, passando fome. E um dia ele estava tão desesperado
que ele disse, não, eu tenho que voltar para minha casa, eu não aguento mais, né, essa vida, né, do jeito que está, com droga, com... E aí ele então foi procurar aquela que era a benfeitora dos necessitados na cidade de Salvador, a irmã Dulce. Ele entrou numa fila, diz ele no relato, que uma fila enorme, e ele ficou horas para chegar a vez dele. Quando chegou, ele relatou a situação que ele estava vivendo, estava passando necessidade. Ele só queria pedir uma coisa, eu só quero uma coisa. Diga, meu filho, eu queria que a senhora me desse uma passagem, conseguisse uma passagem de volta para São Paulo, porque eu quero voltar para minha casa. E aí a irmã Dulce mandou chamar uma outra irmã, uma outra pessoa, pegou um papelzinho, tipo de guardanapo, e escreveu assim: este papel vale uma passagem para São Paulo. E assinou. Pronto, meu filho, você vai com esse papelzinho, vai lá no guichê da rodoviária e apresente esse papelzinho. E aí ele conta isso muito emocionado, ele chora bastante ao final do vídeo. E ele chegou então no guichê, entregou aquele papel todo receoso, né? Somos homens e mulheres ainda de pouca fé, né? E ele entregou o papelzinho: vale uma passagem para São Paulo, assinado irmã Dulce. Aí o senhor do guichê olhou assim e disse: né? O pedido da irmã Dulce, quem pode negar um pedido da irmã Dulce? O senhor aguarda um pouquinho que eu já vou emitir o bilhete. Pessoal, a força do amor, a força mais poderosa do universo, o amor. O amor, o exemplo de irmã Dulce, na sua dedicação aos pobres, aos necessitados, né? Então a gente se emociona ao falar essa história, quantas e quantas outras que a gente nem sabe. E a verdadeira caridade, diz a doutrina espírita, não saiba a sua mão direita o que faz sua mão esquerda. Mas eu fiquei também, quando escutei pela primeira vez, e ele, Paulo Coelho, ele se emociona, chora muito ao final desse vídeo. Se eu depois ainda tiver, eu mando para vocês, tá bom? Então começamos então a nossa palestra com a irmã Dulce, né? Tinha que começar com ela. E que ela nos abençoe a todos, abençoe essa cidade. E hoje o nosso tema é um tema muito importante, chama A Vida Continua. Esse tema, os nossos centros espíritas que participam da metodologia do programa Concafras, eu vou falar, se permitir, no final um pouquinho, né? Vou divulgar aí o nosso evento. Concafras quer dizer Confraternização das Caravanas de Fraternidade Alta de Souza. E nas diversas metodologias que os centros espíritas podem adotar do programa Concafras, existe um trabalho que é feito no dia de finados, que foi esse mês, isso? Dia 2 de novembro. E é a campanha A Vida Continua. Exatamente quando as pessoas sensibilizadas, saudosas, dos entes queridos, amigos que já partiram, vão ao cemitério, ali eles vão encontrar uma barraquinha com palestra, com passe, com a distribuição da mensagem consoladora, e é um trabalho maravilhoso, culto do Evangelho nos túmulos, e a gente se surpreende. Eu participei muitos anos lá em Sobradinho, próximo a Brasília, coordenado esse trabalho lá, e aqui também em João Pessoa, e
nós nos surpreendemos como as pessoas são receptivas. A gente chega e diz assim, bom dia, boa tarde. A senhora, o senhor autoriza a gente fazer uma prece, uma oração para o seu ente querido? E normalmente a pessoa aceita, né? E depois a gente lê um trechinho do Evangelho, pede, depois de fazer a prece, para ler um trechinho do Evangelho. E muitas pessoas se emocionam, muitas estão revoltadas, às vezes é uma pessoa mais jovem que faleceu, e é muito consolador esse trabalho. E foi em cima dessa campanha, fazendo parte dessa campanha, que no mês de novembro nós fazemos essa palestra, A Vida Continua. Eu até trouxe ela em slide, né? Não tem problema, o importante é o conteúdo, né? E então a gente começa, antes de falar da vida continua, sempre que a gente vai começar citando uma passagem das bem-aventuranças, e eu gosto sempre de, quando inicia as palestras, falar que nós temos um tesouro maravilhoso nas mãos, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um tesouro. E por que é um tesouro? Porque é o caminho da felicidade. Não a felicidade do mundo, de ter as coisas, do poder, das paixões inferiores, né? Não essa felicidade que é a da lógica do mundo. A felicidade que o Evangelho nos proporciona é a felicidade da paz interior. Essa é a verdadeira felicidade. Quem não gostaria de ter paz interior e transmitir paz? Pode observar na vida de vocês, às vezes uma avó, às vezes é uma pessoa que a gente conheceu, muito bondosa, muito amorosa, aí a gente, quando se aproxima, diz assim, poxa, mas aquela pessoa transmite uma paz, não é? Por que ela transmite? Ela só transmite o que tem no coração. Foi Jesus que nos ensinou isso, que a gente doa o que tem, o que está no nosso coração. Então, a pessoa que é boa, que é amorosa, ela transmite paz. As pessoas se acercam dela, sentem paz. E como é que era o Chico Xavier? As pessoas, muitos relatos falam que Helma teve a felicidade. O que é que você sentiu, Helma? Paz. Paz. Quando chegou perto do Chico. E no caso do Chico, eram poucas pessoas que iam ver ele, 2 ou 3 assim por noite, era assim? Não? Era uma fila pior do que a da irmã Dulce. Vocês, quando veem na televisão, né, tem muito documentário do Chico, era uma fila enorme, não é isso? Porque é o amor. A lei do amor é uma lei de atração. Quem muito ama, atrai muitas pessoas. E Jesus, como é que a gente lê no texto, no Evangelho? E Jesus se aproximou e dele uma multidão, não é assim? Ele subiu o monte e junto com ele estavam seus discípulos e uma multidão. Não é assim que a gente vê? Porque Jesus amava. Aí eu brinco, eu digo o seguinte: vocês já ouviram falar do amorômetro? Quem já ouviu falar do amorômetro? Mede a nossa condição de amor. Já ouviu falar? Mas é fácil da gente saber. Lá na casa do Chico, ou na prece lá, não era uma multidão que ia atrás dele? Atrás de Jesus não era uma multidão? Porque eles amavam muito, né? E lá na nossa casa, quantas pessoas vão nos procurar todo dia? É uma multidão ou é pouquinho? É porque a gente ainda está aprendendo a amar, né? Aprendendo a servir, aprendendo a amar.
E o centro espírita é um lugar muito adequado para esse aprendizado. As atividades do centro, não só as palestras, os estudos, os cursos, mas também as campanhas, né? Que às vezes tem a campanha do quilo, às vezes tem um trabalho assistencial de ajudar as famílias mais necessitadas. Tudo isso é um processo de aprendizado nosso, que um aprende com o outro, aprende de forma coletiva, para a gente ir aos pouquinhos aprendendo a ajudar, aprendendo a servir. E é lógico que a gente vai fazer isso em todos os locais, principalmente na nossa família, né? Que é o primeiro lugar, né? Nossa família, onde tudo começa, nosso trabalho profissional e dentro do centro espírita. E eu diria mais ainda, o amor, o trabalho de amar, começa conosco mesmo. Nós temos que aprender a nos amar. E muitas vezes a gente tem sentimento de culpa, mas nós temos que nos amar, nos perdoar. O primeiro perdão que deve ser dado é a nós mesmos. Nós a nós mesmos. Para que a gente possa seguir em frente. Não importa os erros. Jesus nos ensinou que o amor cobre uma multidão de pecados. Foi Ele que nos ensinou. Então, falando tudo isso, né, voltando lá ao trabalho do cemitério, e uma das dificuldades nossas, por sermos homens e mulheres ainda de pouca fé, como Jesus falava isso para os discípulos, né? Naquele momento que eles estavam no processo de aprendizado. Lógico que depois eles se tornaram fortalezas de fé, mas logo que, quando estavam ainda com Jesus, eles eram como nós. Vocês lembram daquela passagem do Evangelho que chegou um senhor com seu filho, um adolescente, né? Ele estava possuído de espíritos, e esse senhor primeiro pediu aos discípulos para que tirasse os espíritos dele. E os discípulos não conseguiram. Aí o Senhor foi e se aproximou de Jesus e falou com Jesus. E Jesus, antes de curar o filho dele, disse assim: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? E depois ele finaliza dizendo: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, diria para aquelas montanhas se transportar dali para lá, e elas se transportariam. E aí ele cura, retira os espíritos daquele jovem. O pai fica muito feliz. E os discípulos ficam meio tristes, porque ainda não tinham muita fé. Mas assim somos nós também. Nós escutamos falar que a vida continua, que existe a dimensão espiritual, mas muitas vezes a gente ainda tem receio, será que é mesmo? Né? Tem as dúvidas, mas a doutrina espírita, ela é consoladora. E aqui, o primeiro slide que tem, ele vai falar exatamente da bem-aventurança, para dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E muitas vezes esse consolo das aflições que nós passamos nessa vida não será nessa vida. Muitas vezes será no plano espiritual, desde que, porque as bem-aventuranças, elas foram feitas para quem tem ouvidos de ouvir, para aqueles que já sofrem com resignação, para aqueles que acreditam na vida futura. Primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos já falam da vida futura. E é um princípio básico da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Todo espírita tem lá os princípios básicos. Um dos princípios, a existência de Deus. Então, para sermos espíritos, temos que acreditar na existência de Deus, e que Ele é soberanamente bom e justo.
Depois temos que acreditar na imortalidade da alma. A vida não acaba, né? Quando a gente vê aqui a definição de morrer, extinção da vida. Não, está errado. Os espíritos vão dizer que o que vai se extinguir é o corpo. A nossa consciência, o nosso espírito, a nossa alma prossegue. Imortalidade da alma. A alma nunca morre. Matamos a morte. Acabamos de matar a morte. Não tem morte. Tem morte somente do corpo, dessa matéria. A nossa alma sobrevive e vai habitar o plano espiritual. Normalmente, se a gente ainda estiver muito ligado à matéria, às coisas materiais, de uma maneira geral, dizem os espíritos, a gente fica um períodozinho no plano, nesse plano terreno, às vezes ligado à nossa casa, ligado aos nossos parentes, muitas vezes nesse plano que seria o umbral. Aí vai depender da evolução moral de cada um. Alguns demoram horas, outros dias, outros meses, outros anos. André Luiz, no livro Nosso Lar, né, famoso, teve um filme também, ele ficou. Depois fizeram uma correção, né? Mas no livro lá ele fala 8 anos. Mas depois houve uma entrevista que houve um erro ao digitar. Na realidade, foram 4 anos que André Luiz ficou no plano espiritual. Mas para não causar polêmica, então ficou com os 8 anos. Vamos ficar com os 8 anos, né? Para não causar polêmica. Mas então o André Luiz precisou. É como uma câmara de descompressão, para que a gente tire todos esses miasmas, todas as formas, pensamentos negativos, para que a gente se conecte com Deus, se arrependa dos erros, melhore a nossa vibração, a nossa frequência, e aí podemos então ir para as colônias espirituais, que são cidades espirituais. Então é uma alegria, porque nessas situações, de acordo com o nosso merecimento, nós vamos reencontrar familiares. Eu fico pensando, né? Minha mãe, minha querida mãe, que foi a semente espiritual da família, ela se chamava Conceição, se chama, né? Ainda Conceição. Eu fico pensando, se eu tiver merecimento, esse reencontro vai ser uma alegria. Isso me enche de ânimo, assim, de vez em quando eu penso, faço uma prece para ela, uma oração. Mas assim, imagina se eu conseguir, né, por merecimento, reencontrar minha mãe, que alegria. E outros, os avós, né, meus avós já, todos eles desencarnaram, amigos que já partiram, e outros que nem vieram, então, mas são nossos amigos, estão lá no plano espiritual, nos ajudando. Então isso aí tudo, gente, significa que a vida continua. Isso deve ser motivo de aumentar a nossa fé, para que a gente chegue naquele grão de mostarda. O nosso é menor que o grão de mostarda. Mas a gente vai chegar no grão de mostarda. Importante é que a gente compreenda também o que é a fé. Paulo, o apóstolo dos gentios, dizia o quê? A fé sem obras é morta. Por que ele falava isso? Porque a nossa fé é equivalente ao amor que a gente, ao servir, ao amar, a caridade que a gente faz, está totalmente relacionado com a nossa fé. Quanto mais caridade, mais amor, mais fé. São Francisco de Assis era um santo, né, da Igreja Católica. Era um homem de fé, sim ou não? Sim. Era um homem muito caridoso? Sim. Chico Xavier, caridoso. Todos os homens de muita fé eram homens caridosos.
Aquele que bate no peito e diz que tem muita fé, mas ao sair do centro da igreja ou da sua casa, vê uma pessoa necessitada e nada faz, não tem nada de fé, não tem nada de muita fé nele. Então, é preciso que nós cresçamos na nossa fé. De que maneira? Fazendo a caridade, amando ao nosso próximo. A doutrina espírita nos fala: fora da caridade não há salvação. Então, é muito importante que nós aprendamos as lições do Evangelho, as lições da doutrina consoladora, que é a doutrina espírita, mas não esqueçamos da nossa reforma íntima, não esqueçamos de fazer a caridade para com os nossos irmãos, começando conosco mesmo, com a nossa família, com os nossos amigos, na sociedade, no trabalho. E precisa ter muito dinheiro para fazer caridade? Só existe a caridade material? Um sorriso é uma caridade? Então dê um sorriso para mim, por favor. Muito obrigado. O que mais é caridade? Escutar um amigo é caridade? Como é bom escutar? Como é difícil